Seja bem-vindo a mais um Talk da Super sobre varejo, tecnologia e inovação em supermercados e atacados. Hoje a conversa é especial. Nós vamos falar da evolução digital de um dos maiores grupos supermercadistas do país, o Grupo Coque, um dos 10 maiores do Brasil, e de como essa jornada ganhou força a partir de uma parceria estratégica com a Super, que vem colocando novas ideias em prática no dia a dia real do varejo. Aqui com a gente, então, para esse bate-papo, Jefferson Harter, que é gerente do e-commerce e CRM do Grupo Coque, responsável por uma das maiores operações digitais do varejo alimentar hoje. Seja bem-vindo, Jefferson. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. José Alfredo Forest, gerente de TI do Grupo Coque, que garante aí que toda a estrutura tecnológica do grupo funcione com estabilidade, segurança e escala também. Seja bem-vindo, Forest. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E a Nayara Sebem, que é diretora de operações, então, da Super, que está por trás da visão e da construção do produto nessa nova fase digital do Coque. Seja bem-vinda, Nayara. Obrigada, Vanessa, e obrigado, Jefferson. Obrigado, Forest, por aceitarem o convite da Super. Jefferson, nos dê uma visão rápida do tamanho da operação, número de lojas e do papel digital, então, dentro de todo esse ecossistema. Legal. Hoje o Coque tem mais de 90 lojas no estado de Santa Catarina. Nós temos duas bandeiras, né? Temos o Comprão, que é a bandeira do atacarejo, e temos o Super Coque, que é a bandeira do varejo. Quando a gente fala de digitalização, nós temos 10 lojas que têm operação de e-commerce hoje já, então a gente vem expandindo, acelerando. E essas 10 lojas atendem hoje 15 cidades. Então, quando a gente fala de e-commerce hoje, são 10 operações dedicadas, com equipes dedicadas, e que tocam toda essa parte de separação, né, de envio de pedido. E aí, nessas operações, a gente tem a entrega, atendendo as 15 cidades, temos o clique e retiro, o cliente pode comprar e retirar nessas lojas, e temos também o iFood, né, que o cliente, a gente sabe hoje que ele está em diversos canais. E o Coque, ele trabalha com operação própria de última milha ali de entrega, né? Então, assumiu todo esse desafio também internamente, então é um projeto muito legal. É um grupo de grande porte, né, Nayara? Quando o Super começou a trabalhar, então, com esse grupo, né, com uma operação tão estruturada e presente em tantas regiões, o que isso representa em termos de potencial digital? Uhum. O potencial digital desse projeto foi imenso, né? O desafio também muito grande, e a preocupação da Super a estar à altura, né, de um grupo, né, tão relevante e com desafios tão grandes também. Jefferson, mesmo já atuando, né, e sendo referência no digital, o Coque decidiu então dar um passo importante e migrar de e-commerce com a Super, né? O que vocês buscavam nesse movimento? Conta pra gente. Sim, o grande objetivo sempre foi dar uma experiência melhor para o cliente. Acho que esse é o grande papel do e-commerce e supermercado, não ser um canal apartado do grupo, e sim uma opção que traga a mesma qualidade da loja física, né? Então, o nosso intuito com o projeto era trazer para o cliente uma plataforma mais simples, mais rápida, mais integrada. Nós não tínhamos a integração com o CRM, que hoje uma das grandes fortalezas do nosso grupo, a identificação, é o nosso programa de benefícios com o cliente. Então, buscávamos uma melhor experiência para o cliente, uma melhor integração, uma menor complexidade entre os sistemas. Então, nós tínhamos sistemas robustos, nós estávamos crescendo, até foi um ponto assim que houve questionamento, porque assim, está crescendo, está indo bem, por que trocar a plataforma, né? Para crescer ainda mais. Para crescer ainda mais e para fazer uma estrutura que sustente, que cresça de forma sustentável, né? Então, foram diversos fatores que levaram a gente a escolher ao Super e optar por esse projeto. Entre eles são esses de facilitar, de ter uma melhor integração, uma melhor fluidez. A parte de operação também, a gente teve uma virada 360, não foi só a plataforma, foi todos os sistemas operacionais também. E fazer com que que a gente tenha uma solução que integre todos esses canais, né, e que para o cliente seja de uma forma muito simples. Então, isso que levou nós a optar e colocar muito esforço nesse projeto. Legal. Forest, você como responsável pelo setor,
né, de tecnologia da informação para garantir que tudo ficasse pronto, ficasse certo? Qual que foi a maior preocupação nesse momento? Na verdade, quando a gente começou a olhar para essa, que nem o Jefferson, ele comenta que a gente começou a olhar para a ferramenta o Super em abril, né, do ano passado. Então foi assim muito rápido até a gente começar a fazer a implementação do projeto. E para isso a gente precisava ter uma noção se realmente essa plataforma iria suportar o crescimento do COC. Porque nós temos dentro da companhia um planejamento estratégico que sempre nos remete 4 anos à frente, com o crescimento que a gente vai ter da nossa empresa. Então, o que nós precisamos fazer é estruturar isso muito bem. Estruturar agora para conseguir atender esse crescimento, né? E o COC cresce muito rapidamente. Então, por isso que no início a nossa maior preocupação era aonde vai estar essa plataforma, como ela vai ser colocada, como ela vai integrar com a nossa comunicação, com o nosso ERP. Então, todos esses pontos foram extremamente importantes para a gente avaliar a solução e apostar nessa implementação. Então, para a gente, assim, o que é mais importante dentro da tecnologia é ter uma ferramenta que realmente ela desapareça dentro do nosso negócio. Porque o nosso negócio é varejo alimentar, não é tecnologia. Então, nós temos que ter ferramentas, temos que ter aplicações que suportem isso, que as pessoas simplesmente não percebam que elas existem, mas que ajudam em muito a nós atingirmos os nossos objetivos. E, Nayara, qual que foi o maior desafio para fazer uma migração tão robusta como essa para o Grupo COC? Nós sempre pensamos nessa estrutura com alguns pilares, né? Começando pela disponibilidade. O serviço estar disponível para o cliente a maior parte do tempo. 100% a gente sabe que na tecnologia é quase impossível, mas precisa estar disponível a maior parte, tem que ser minimizado, né, esses tempos de ruptura. Então, a disponibilidade e o tempo que o serviço está disponível é importante. Para isso, a Super tem algumas ações e a própria arquitetura dela está desenhada pensada nisso, né? Então, a gente trabalha com máquinas próprias para cada serviço. Então, a máquina que suporta o banco de dados, ela é especialista em banco de dados. A máquina que tem o acervo de produtos, que carrega as imagens para que elas carreguem mais rapidamente também na plataforma, ela é uma outra máquina especialista em processamento de imagem e assim por diante. E com o tempo a gente está separando cada vez mais esses serviços e segmentando. Recentemente a gente separou os dados, né, a pedido do Jefferson, para um projeto também de disponibilização maior dos dados da plataforma. O outro pilar é a escalabilidade, que é suportar picos de acesso, momentos críticos como Black Friday, algum lançamento específico de aniversário, que são às vezes situações que não dá para prever que vai acontecer aquele pico, então a plataforma precisa estar pronta para aquilo, né? Ela precisa escalar, ela precisa aumentar e ela precisa suportar aquela demanda. Ela precisa estar pronta para quando essa demanda vier. Então, a gente trabalha com escalabilidade horizontal nos nossos servidores. Então, quando o pico vem, né, de acessos, a própria infraestrutura, ao atingir um percentual lá de acesso, ela aloca outras máquinas também, né? E trabalhamos também com balanceador de cargas. Então, todos esses recursos são importantes para entregar esses diferenciais. E o outro pilar é a segurança, né, que também envolve desde a questão dos dados, backups, né? Então, às vezes, uma perda de um dado importante pode resultar também nessas lacunas de tempo fora, em perda de valor também para o cliente. E, por isso, a arquitetura que a gente montou para a plataforma, ela é o que entrega esse valor e que supre as preocupações, né, que o Forrest estava comentando. E essa migração durou quanto tempo? Como é que foi toda essa força-tarefa, né, para fazer acontecer num tempo recorde, como já foi mencionado também, né, Jefferson? Como é que foi tudo isso? Assim, comentamos no outro podcast, foram 6 meses, 2 projetos robustos em 6 meses, né? A gente está falando de 3 meses para uma virada de e-commerce completa. E quando a gente fala completa, não é só o site, a gente virou toda a operação, né? Então, aplicativo de separação, aplicativo de entrega, viramos todo o nosso back-office e site. E mais 3 meses nós viramos o Super App.
Então, realmente foi um tempo recorde. Acho que muito dentro do que a gente tem lá no COC, de ter muita sinergia entre as áreas. O Forte está aqui. TI foi fundamental. O Forte, ele saiu de férias logo que a gente assinou o contrato, né? Então, assim, eu já fiquei aflito. Então, assim, pô, o cara que tava junto saiu de férias. Aí, na primeira necessidade, eu fui falar com o time dele e disse, não, o Forte disse que esse projeto é prioridade, a gente vai parar e vai tocar. Então, acho que essa sinergia entre as nossas áreas internas, o foco da equipe, né? Tudo isso colaborou. E também o foco da USuper, então teve uma força-tarefa também lá, acho que uma importância bastante grande no projeto. E esse trabalho em conjunto, que a gente preza bastante lá no COC, acho que foi o grande diferencial, né? Então, a gente preza muito em trabalhar em conjunto com os parceiros, trabalhar em conjunto internamente. Eu acho que tudo isso tornou o projeto muito desafiador, mas muito leve. Então, sim, tudo que era problema que a gente conseguia resolver e destravar muito rápido, né? Então, acho que esse foi o grande diferencial. E qual que era a maior dor de cabeça antes da implantação dessa migração, né, para essa nova plataforma? Nós tínhamos muitas, na verdade, né? Então, assim, o e-commerce de supermercado, ele já é complexo por natureza. Então, ele tem muitos itens por pedido, ele tem muitos sistemas envolvidos, ele é muito dinâmico, o e-commerce de supermercado, a maior parte dos pedidos é para o mesmo dia, então tudo tem que funcionar muito bem. Então, a gente buscava uma velocidade maior da plataforma, uma usabilidade melhor. Operacionalmente, nós buscávamos um aplicativo que agilizasse o processo de separação, que desse mais segurança para a separação também. A comunicação com o cliente, nós tínhamos alguns gaps. Então, uma série de fatores que fez a gente tomar a decisão e evoluir, mesmo a gente estando numa crescente. Então, a gente já vinha crescendo bastante em e-commerce. E aí todos esses pontos, junto com o Super App, né, que era um projeto à parte, mas o fato de ter o Super App englobado nesse projeto fez total diferença, porque era algo que a gente buscava também, a integração com o CRM, a gente já buscava há bastante tempo. No CRM nós temos ofertas segmentadas, nós temos cashback e o cliente... O cupom mesmo de desconto, né, que era separado, né, antes. Perfeito. O login, o cliente tinha um login lá no aplicativo do Clube K e daí ia no site, tentava fazer o login, não conseguia. Então, assim, eram muitos desafios que a gente tinha e a gente conseguiu sanar aí grande parte deles durante esse projeto. Pode falar, né? E muitas coisas foram implementadas para o COC. Então, quando a gente desenhou o projeto, algumas coisas a Super tinha. E nesses 3 meses a gente tinha desenvolvimentos personalizados também. Então, também teve algumas coisas que foram entregues por primeiro para o COC também. Não só no Super App, mas no e-commerce. Um exemplo, as substituições automatizadas, né? Que foi um lançamento com piloto... E, enfim, foi incrível o que foi feito. Esse foi um grande diferencial. E como é que é o suporte, né, diferenciado da USuper, né, em relação aí durante um imprevisto, por exemplo, né? Surgiu um imprevisto, como é que é esse suporte que a USuper oferece? Acho que o principal ponto no suporte é conseguir definir a prioridade, né? Então, por exemplo, o que você precisa fazer primeiro? Então, hoje lá na Super a gente tem 3 níveis de suporte, mas o principal diferencial é escalar esses níveis rapidamente. Então, se é algo gravíssimo, não tem problema que a gente vai do nível 1 para o nível 3 em 3 minutos, né? Então, a habilidade do nível 1 é identificar algo gravíssimo lá no início e já pular para o nível de solução. Acredito que é um diferencial do atendimento da USuper. E é imediato, a resposta é praticamente imediata, né? Não é aquela questão, vai lá, espera na fila, espera... Abre um chamado. Chamado, né? Eu acho que é importante a gente colocar também, assim, se vocês... A gente ouvindo o Jefferson aqui, a gente tem muita integração, tem muita coisa. Parece que é muito simples fazer esse projeto. É um projeto que foi extremamente rápido, feito aí em 3 meses, a primeira etapa, que foi a entrega da parte do e-commerce. Mas assim, isso funcionou por quê? Porque tinham 2 equipes, né, tanto do Super quanto do COC, muito bem engajadas, muito bem comprometidas. Então, o que a gente percebe é que essa sinergia entre as equipes é que fez o diferencial. Porque, assim,
a gente olhou para todas essas questões, né, de integração, plataforma, onde fica, como é que vai funcionar, e nós tínhamos um grande marco para frente naqueles meses, que eu acho que é importante a gente ressaltar, que assim, nós tínhamos uma janela de tempo muito curta para fazer a implementação do e-commerce, e depois disso nós tínhamos logo na sequência o Black Friday, que na verdade para nós é um ponto extremamente importante, que no ano anterior foi sucesso, né, no e-commerce, e que nesse ano também não poderia ser diferente. Teria que ser com tanto sucesso ou mais. Ou melhor. Né? Ou melhor. Porque a gente sempre está numa crescente. Então, essa questão assim dessa integração, e eu falo porque a gente trabalha bastante com várias equipes, a gente faz integrações com outros softwares, né, dentro da nossa estrutura toda, e foi um diferencial. Então, eu acho assim que o comprometimento do Super, do time do Super, em fazer essa entrega num tempo recorde, porque não é fácil fazer todas essas integrações e desenvolvimentos, né? Vocês fizeram muito desenvolvimento. Por quê? Porque a gente busca a questão da automatização. O Coq é uma empresa muito enxuta que trabalha com poucas pessoas ou, né, num limite, para sendo assim muito eficiente. Então, quando a gente tenta buscar a eficiência, a gente busca onde? Em software, em automatizações, em plataformas que nos deem essa condição de trabalho, né? Que nos façam essa entrega de uma forma fluida, assim, de uma forma tranquila. Eu posso falar para vocês porque, assim, nos últimos meses é uma coisa que vem funcionando muito tranquilamente e a gente não tem, tem um problema lá, precisa de uma intervenção. Não, tá tudo certo, tá tudo caminhando. Problemas existem, né? TI não funciona sem problema. Então, A gente vive de problema. a gente vive de resolver problemas. Só solucionando problemas. Nos bastidores, a gente É, tá os lá bastidores, trabalhando, assim. né? Mas eu acho que tanto a parte do COC, e aí falo da parte da TI, falo também da parte do time do Jefferson, que é do e-commerce, foram muito engajados assim nesse objetivo, sabe, para que tenha esse sucesso. Então, esse para mim é o diferencial principal assim nessa implementação do projeto. Eu lembro que o Jefferson vinha e falava assim, tem esse problema, né? O que a gente precisa resolver isso? Ah, mas vai precisar desses dados. Peraí que eu vou falar com o Forrest. Daí veio o Jefferson, o Forrest vai conseguir fazer uma API lá e tal, vai fazer assim, assado, vai dar certo. Daí, e realmente foi muito ágil também o retorno do grupo, né? Para estruturar, tinha vários pontos, né, Jefferson, que não estavam prontos, né? Nós não tínhamos APIs disponíveis pelo RP para fazer a integração, né? Nós tivemos que construir muita coisa Tudo também. que o Jefferson queria fazer, né? Assim, diria 98% assim, do que o Jefferson queria, a gente teve que fazer. O Forrest comentou da Black Friday, mas também depois veio na sequência Natal, Ano Novo, também momentos em que se depende muito, né, de que tudo funcione, porque as vendas elas aumentam muito nessa época. Enfim, foram 2 pontos críticos, assim, né, digamos assim. Como é que foi administrar tudo isso? Eu acho que, na verdade, eu vejo que nos ajudou muito porque nós não podíamos trabalhar com plano B. Né? Até internamente lá o presidente José Coq fala muito, né? Nós temos sempre 2 planos, o A e o B. O plano B é fazer o plano A dar certo. Sempre traz esse exemplo. Sempre. E ali não foi diferente, porque por mais que era setembro a plataforma, nós não estávamos falando só de uma virada de plataforma, nós estávamos falando de uma virada de todos os sistemas operacionais, de toda a forma que a loja trabalha. Então, assim, a gente não tinha margem para erro e muito mais erro crítico. Então, a gente estressou muito os testes, toda a integração a gente fez muito bem feita para não dar problema ali na frente, né? Então, acho que realmente foi um case por esse esforço dos 2 lados, tanto do meu time de e-commerce lá, quem trabalha nos bastidores, né? A equipe trabalhou muito, a equipe do Forte, assim, era um problema, era na mesma hora, 10 minutos, até tá falando que tava mal acostumado, né? Quando acabar esse projeto, vocês vão ter que continuar nesse ritmo, né? E a equipe da Super também não foi diferente, então, assim, sistemas eu acho que tem muitas soluções de sistemas, né? Mas eu acho que ainda o diferencial tá nas pessoas, nessa sinergia, né? E nessa entrega em conjunto. O Forrest falou muito dessa integração, né? Tanto do suporte como do COC. O Jefferson também comentou isso, dessa sinergia do trabalho em equipe. E a gente precisa enaltecer o trabalho do Super, né? Que sempre esteve à disposição para fazer acontecer, para que isso fosse possível, né? Toda essa questão do alinhamento de dados, tudo isso funcionasse da melhor forma em tempo recorde. É verdade. Essa questão do tempo, né? De fazer algo
novo, num tempo recorde, eu atribuo justamente às pessoas que a gente estava falando antes, né? Dos dois lados. E elas que fazem a diferença, o comportamento delas, né? A ação delas em relação ao desafio é o que faz a diferença. Então, desde focar no que precisa ser feito, né? Encontrar as soluções e não só as dificuldades, né, que tem. Então, eu vejo que isso aconteceu dos dois lados, né? Tanto do lado do COC, né? Quando vinha lá com o desafio, faltava às vezes um dado para fazer uma funcionalidade e conseguir acessar essa informação, né? De uma forma também que gerasse uma performance boa também na hora do uso, né? Da disponibilidade. E também é algo que a gente também mantém lá no Super como cultura, né? É muito ruim, às vezes, o cliente tá com problema e ele não ter um apoio, né, para algo que ele não consegue colocar a mão. O COC tem muita autonomia nas APIs, mas tem uma parte que está do lado do Super, que é a gente que precisa entregar, né, esse retorno, né? Então, eu acho que Eu acho que é importante também a gente ressaltar, porque assim, todo esse comprometimento no atendimento rápido, ele tem um objetivo só, que é atender bem o nosso cliente. Exatamente. Então, o que acontece? Se a gente, assim, nós pregamos isso lá dentro, a gente trabalha em função disso, e a gente teve esse respaldo pelo Super também, porque o cliente que está comprando, ele não pode ter esse atrito, ele não pode dizer assim, não funcionou a plataforma, ou teve algum probleminha aqui ali. Então, a gente tem que ter, sempre estar muito disponível, ter a fluidez do uso. Então, quanto mais o cliente tiver essa fluidez, tiver essa experiência boa de usar, ele vai usar mais. Porque ele vai entender, pô, isso funcionou bem. Então, eu vou fazer de novo, eu vou usar de novo, sabe? Mas isso quem garante? Garante a tecnologia, né? A plataforma bem desenvolvida, o serviço no momento certo, disponível, para que eles possam ter essa fluidez na utilização da plataforma, né, na hora de fazer a sua compra. Impacta o dia a dia do cliente, Isso. né? Porque às vezes está lá, né? Eu lembro uma vez que eu precisava fazer uma compra, era um pouco antes das 9 da manhã e eu ia entrar numa reunião, agora falando como mãe, né? E eu precisava comprar legumes para o almoço das crianças, né? E eu pensei, meu Deus, peguei e abri a plataforma lá no supermercado local da nossa cidade, refiz um pedido já existente que tinha lá bastante legumes e tal. Em, meu Deus, 2 minutos eu fechei aquele pedido e coloquei para entregar lá em casa. Foi para reunião. E foi para reunião. Então, às vezes o cliente é isso, ele não tem 10 minutos, ele não tem 20 minutos às vezes. E aí tem que funcionar, né? Digital, né? Então é justamente nessa dor que a gente opera. Então, se a gente não consegue dar esses retornos rápidos ou estar disponível, é um problema que atua diretamente no onde o e-commerce atuaria como solução, né? Jefferson, olhando para o e-commerce hoje, né? Quais são os diferenciais, então, da plataforma que o Super oferece, né? Que mais fazem a diferença na operação digital do COC? Sim, até contar um segredo, né? Uma das avaliações que eu fiz, obviamente quando a gente vai fechar uma plataforma, a gente acessa o site dos, não digo dos concorrentes, mas que já implementaram a solução. E assim, eu me surpreendi com a velocidade que eu tinha para fechar pedido, né? Então, assim, acessava o site, buscava, finalizava, tudo muito rápido, né? Então isso surpreendeu bastante e foi um dos pontos decisores, porque é o que eu digo, a gente pensar de trás para frente, pensar do cliente para cá, né? Então assim, o cliente está bem atendido com essa solução, agora vamos começar a avaliar o resto, né? Então que é de certa forma não vou dizer menos importante, né? Mas secundário. Secundário, né? Então assim, a visão do cliente foi o mais importante. Então ser específico para supermercado, nós tínhamos uma plataforma muito robusta antes, mas que nós precisávamos customizar ela para supermercado. Então, assim, eu tinha uma complexidade muito grande para customizar e para dar uma experiência. Então, ser exclusivo para supermercado, já com todas as funcionalidades necessárias para essa jornada de compra, que é diferente dentro do e-commerce, uma busca inteligente, funcionalidade de produtos 360, conseguir adicionar produto depois da compra, que é assim, é algo, parece um detalhe, né? Mas quem assim, comprou, pô, esqueci alguma coisa, então consegue adicionar. Então, todas essas funcionalidades foram diferenciais. E o ecossistema como um todo, então integração com CRM, a plataforma o aplicativo de separação,
Então tem uma usabilidade muito boa, a gente customizou muito o aplicativo de separação também, colocamos as trocas automatizadas. Então esse foi um projeto inovador que a gente colocou para dentro desse processo todo, que foi bem bacana. O aplicativo do entregador, então o cliente ele tem um rastreamento total da compra, desde quando começa a separar até quando saiu para entrega. Quando a entrega é a próxima a ser realizada, o cliente recebe um WhatsApp, né, dizendo, sua entrega é a próxima, fique atento. Então, uma série de detalhes, como eu digo, básico, muito bem feito, que entrega uma experiência muito melhor para o cliente. E quando vocês desenham essas funcionalidades, né, o que vocês levam em conta na realidade do varejo alimentar, que é diferente de outras plataformas genéricas, por exemplo? O varejo alimentar é muito recorrente, então ele é cotidiano, então por isso ele precisa ser simples e ele precisa ser rápido, porque a pessoa vai fazer aquilo com um pouco tempo. É diferente se você vai comprar uma roupa, às vezes você vai gastar um tempo maior procurando, olhando e tal. E o varejo alimentar é o dia a dia, é o que você vai comer amanhã, é o que você vai almoçar, jantar. Rotina. É rotina, exatamente. Então, é o que o Jefferson falou muitas vezes, né? Precisa ser simples e precisa ser rápido e prático, né? Então, é isso que a gente olha quando constrói a plataforma. E a gente acredita, inclusive, que isso é um diferencial da Super. Então, a gente trabalha desde o simples detalhe de adicionar o item no carrinho e isso ser rápido, sabe? Aquele clique, 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 né? Que o cliente faz rapidinho ali. E ser muito rápido, trabalhar com cacheamento para não ir lá no processador, voltar, sabe? Então, esses detalhes é o que a gente entrega de diferencial na hora que o cliente tá comprando. Vocês falaram que é o básico que funciona, né? Queria que você desse o exemplo, Nayara, da busca. Lá, quando a gente busca por um produto, por exemplo, vocês comentam da batata, né? Isso. Isso é o que facilita muito. Parece simples, mas na verdade facilita muito o dia a dia. Exato. Os motores de busca, mesmo muito robustos, de plataformas grandes e tal, eles dão a mesma relevância, por exemplo, para a batata inglesa, que é aquela do hortifruti, e para a batata palha. Mas quando o cliente de supermercado ele quer comprar, ele digita batata, ele está querendo procurar, ele está querendo encontrar aquela do hortifruti. Então, o nosso motor tem essa personalização para o comportamento de compra do consumidor de supermercado. Então, esse foi um lançamento do início do ano passado e a gente vem, inclusive, melhorando termo a termo para adaptar o comportamento de busca do cliente do varejo alimentar. Então, esse é um dos diferenciais. A gente usa uma estrutura de busca robusta, né? Com bancos de dados não relacionais, que traz informação muito rapidamente, que também é um ponto importante. Porém, a gente acredita que o diferencial é essa personalização nos termos que a gente entrega na plataforma. E a compra através da busca também. Nós colocamos a nível de projeto. Então, o cliente hoje ele não precisa fazer a busca, clicar no Enter, digamos assim, para conseguir finalizar a compra. Então, ele já tem as sugestões e ele já consegue comprar pelas próprias sugestões, aumentar a quantidade. E o que a Nayara fala ali de quando você clica nas quantidades, isso ser rápido, isso parece algo super simples. Mas a gente vê, assim, é algo muito complexo para outras plataformas, né? Justamente porque essas outras plataformas não nasceram para atender o supermercado que tem 20, 30 itens em cada carrinho. A maioria das plataformas nasceram para atender 1, 2 itens por carrinho, que é o que a gente tem a nível de e-commerce hoje, né? Então, assim, isso parece simples, mas é complexo e é algo que é um dos diferenciais, né, da plataforma. Você vai comprar uma camiseta, tu não vai lá clicar 5, 6, 7, né? Agora vai comprar sabonete, né? Tu 10, né? Tá na promoção, melhor ainda, aumenta ali, né? É legal. E quem montou essas plataformas, né, essas outras plataformas, não montou para esse segmento que tem uma quantidade muito grande de itens. Então isso é um ponto bem bacana. Legal. E pra gente fechar, então, queria ouvir, né, Jefferson, Forrest e Nayara, assim, o que vocês diriam, assim, que pode fazer a diferença para quem está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, que você talvez gostaria de ter ouvido lá no início, né, e que faria muito sentido hoje para quem está começando, para quem está fazendo grandes mudanças, está experimentando e quer crescer? Legal. Vou começar, então. Assim, primeiro, acho que tem que começar, né? Então, assim, conversar com quem já passou por esse processo, eu acho que é bem importante.
Até porque quando a gente fala de e-commerce e supermercado, é um e-commerce, assim, é um mundo totalmente diferente de qualquer outro segmento. Eu vim de outros segmentos, já estou no COC, vou fazer 5 anos, mas lá no início, realmente, se alguém tivesse me contado como realmente teria facilitado bastante o caminho. Então, assim, converse com quem já começou, monte um planejamento, puxe um parceiro de plataforma, né, que conheça todo esse processo e monte um planejamento bem executado, mas muito pensando no cliente de uma forma muito simples, tá? Porque hoje a gente tem muita ferramenta no mercado, então nós temos muitas opções de ferramenta para todas as funcionalidades de e-commerce, né? E às vezes a gente nem se dá conta, a gente cria uma complexidade muito grande, né? Então, muito importante isso. Cuidar bastante da operação também. A operação em supermercado é crucial. Não adianta você ter uma plataforma boa se a parte operacional não está bem padronizada, se o melhor produto não é o que o separador está escolhendo. Então, ter um padrão operacional também, montar esse planejamento operacional junto com tecnologia é bastante importante. Então, essas são as minhas dicas para quem está começando. Forrest. Eu diria, eu queria que tivesse me dito, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. No final. E deu certo, né? Então, por quê? Porque a gente pegou uma plataforma, escolheu uma plataforma especializada no varejo alimentar. Então, esse, assim, pra gente foi um diferencial muito grande. A gente já vinha com outras plataformas e tal. Então, esse é um ponto que eu vejo extremamente importante, assim, a gente confiar naquilo que a gente está escolhendo, né? Na parceria que a gente está fazendo. E como foi um trabalho bastante bem elaborado, né, de gestão entre as partes, eu acho que esse foi o sucesso também. Então, a dica seria o quê? Acredite no parceiro que você está escolhendo, né? Faça um bom planejamento, como o Jefferson disse, e sempre veja o objetivo final, que para nós é o melhor atendimento do nosso cliente. Então, eu acho que isso é fundamental. Legal. E a minha sugestão para quem está assistindo é olhar para esses detalhes que a gente estava comentando até agora, né? Desde como é adicionado no carrinho, a velocidade que é carregado os produtos, a rapidez e a usabilidade que é entregada para o cliente final, né? Priorizando ele lá, como o Jefferson sempre fala, né? Olhar de trás para frente, porque isso às vezes entrega resultados indiretos, como, por exemplo, é muito comum os clientes da Super comentarem que não tem baixas de pedidos na migração, né? E um outro item que é comum também, que os nossos clientes, que a gente monitora, né, é o aumento de ticket médio. Então, a gente acredita que esses detalhes são os que fazem essa diferença. A busca, né, encontrar o produto rapidamente, encontrar o produto que está procurando. Às vezes, tu vai digitar, tu vê muitas plataformas, tu coloca leite lá e aparece o leite condensado, aparece... E o leite integral, que é geralmente a intenção da busca do termo leite, tá muito lá embaixo, né? Ter o Me Leve junto no carrinho para aqueles produtos que de ponta de gôndola, ou, que nunca estão na lista de compra, o Trident, né? O chicletinho, a balinha. Mas olhando ali, te dá um clique, né? Facilita muito. Testamos já e está gerando venda adicional, Me Leve junto. Legal. Então, a gente acredita que esses detalhes aumentam o ticket, fazem com que não dê aquela baixa tradicional, né, de migração de plataforma, né, quando troca, né, às vezes o cliente está acostumado com uma usabilidade, muda, então é bem comum, né, o Jefferson comentou com a gente que não houve, né, essa baixa, né, na migração, então é algo que a gente também tem muito orgulho. Então é isso que eu deixo pro pessoal que está assistindo, olhar para esses pequenos detalhes que eles fazem a diferença. Que é o Super Entrega com maestria, né? Obrigada, então, gente. Jefferson, Forrest e Nayara, por mais um episódio, então. Tenho certeza que ajudou muita gente que está com esse insight, assim, né? Para entrar no mercado digital também e melhorar cada vez mais. É isso. A gente volta com mais dicas, com mais assuntos importantes aqui no Talks do Super. Até mais!